Tietê, estreando bem ali pelo lado direito, muita movimentação, jogador técnico também. O Paulinho, por mais que tenha muita dinâmica, tenha velocidade, também é jogador que trata bem a bola. Coutinho, então, nem se fale. O Alex Teixeira, que é atacante, mas joga mais pelo meio, ali centralizando, também tem capacidade de dialogar. Com esses jogadores em campo, é obrigação do técnico fazer jogar com uma posse de bola, tentar valorizar mais. E natural que, dependendo do adversário, ele vai precisar ajustar um pouco a característica. Ontem o Vasco chegou, no começo do jogo, a ter 80% de posse de bola. Não é todo jogo que isso vai acontecer, até pela fragilidade do adversário. Carilli e Diniz? Mas eu vejo... 80% de posse. Não, mas não... O adversário também, né? E a posse de bola foi diminuindo. O Vasco ali, depois dos 30 minutos, cansou, natural. Mas eu vejo como um bom sinal do Fábio Carilli de não ficar ali aquele técnico preso a essa ideia, engessado, e até tentando desconstruir esse estereótipo dele. Ele fala, olha, em outros momentos da minha carreira, eu também tentei valorizar a posse de bola. E aí fica muito a imagem dos tempos do Corinthians, no ano passado no Santos, que ele não conseguiu desenvolver esse jogo associativo, mas eu vejo como um ponto muito positivo do Carilli, uma boa vontade de querer jogar com a bola, de querer valorizar esses jogadores técnicos e até, por vias tortas, com o elenco que o Vasco tem hoje, um técnico como o Fábio Carilli tem muito mais chance de dar certo que o Renato Gaúcho, por exemplo. Porque é um técnico que vai partir de um equilíbrio defensivo maior, que vai tentar explorar a posse, mas sem correr tantos riscos. Então, pelo estilo de jogo dele, casa bem com o momento do Vasco. Até porque, olha só, a gente está falando de um Vasco... De qualquer maneira, não teve alguns momentos de correr risco com o Madureira ontem, no segundo tempo? Muito de pouco. Dar espaço? Muito pouco, Abel. O Madureira não acerta o gol. Então, Não chutou uma bola no Léo Jardim. E o que o Madureira criou também foi ali pelo lado esquerdo com o Wallace, né, um atacante até que tentava ir para cima no 1 contra 1, mas muito pouco. E o Vasco não sofreu nada ontem. Fala que o time sofreu. Recuou em alguns momentos, até deixou de ter a posse, mas mais por uma questão física. E depois, com as mexidas do Carilli, o Payet entrou muito bem no jogo. Poderia até ter jogado um pouco mais pela condição que apresentou. Maxime Domingues com mais dinâmica ali no meio. O Vasco realmente não foi um jogo sem sustos. E até por ser o primeiro, eu vi muitos pontos positivos do Vasco. Não é para empolgar, não é para... Nossa, o torcedor do Vasco está carilizado. Não é por aí. Mas uma boa primeira impressão do time. E o principal, o Carilli sendo coerente com o que prometeu, com a proposta de jogo e, o principal, respeitando as características dos bons jogadores que eles têm à disposição agora. Por mais que o Vasco ainda careça de reforços, precisa contratar, principalmente pontas, atacantes de velocidade, mas já é um time que tem opções melhores no meio do que no ano passado, um meio mais técnico. O Hugo Moura e Matheus Carvalho, que foram titulares no ano passado absolutos, hoje estão como opção, porque tem Tietê, tem Paulinho voltando, o Jair numa melhor condição física. Então, esses jogadores proporcionam a capacidade de o Vasco tentar jogar melhor. Mas ainda falta muita coisa. Outra boa notícia para o Vasco. Lucas Oliveira fez uma boa atuação na zaga. Sim. Jogador com bom passe ali, tentando até fazer um passe vertical, arriscando mais e tendo sucesso na maioria das tentativas. Então, foi uma outra boa notícia para o Vasco. O que não funcionou muito bem ontem, que funcionou no ano passado, foi o Piton pelo lado esquerdo. Acabou subindo pouco. Perdeu um gol no começo do jogo. Perdeu um gol ali. Caiu no pé direito, na perna direita. É ruim. Mas, fora isso, para mim, uma estreia bem digna do time principal do Vasco. O Piton não rendendo, e isso também reflete diretamente no Verratti, porque o Verratti faz esse gol, primeiro, grande cruzamento do Pumita, que entrou já mais para o fim do jogo. Então, o Verratti também participou pouco, porque pouco foi acionado do jeito que ele mais gosta. Bom para o Verratti e para o Vasco, que as bolas para as cabeçadas do Verratti não venham só da esquerda. Claro. Pode vir da direita. É uma opção, desde que o Pumita também seja potencializado, né? O Carilli, você falou, será Carilli e Diniz? Eu fiquei pensando... Porque ele falou os 80%. Então, mas eu acho que isso aí é mais Carilli e Parreira. O Parreira tinha uma filosofia, tem uma filosofia, fez isso na Copa de 94, fez isso num Corinthians que ele amou em 2002, que ganhou o Rio-São Paulo, chegou na final do Brasileiro e também ganhou a Copa do Brasil. O Parreira tinha uma teoria que, enquanto a bola está comigo, eu não corro riscos. Então, essa ideia do Carilli de ficar mais com a bola é menos essa coisa fantasista que a gente tem, ficar mais com a bola para
amassar o adversário, e mais também para comer o tempo do jogo. Se ele não tem essa possibilidade de ir para frente, é um jeito também de você ficar com ela. O Parreira fez muita coisa na vida, inclusive um tetracampeonato mundial com essa filosofia. Eu acho que o Carille está mais para esse lado. Agora, podiam dar um jogador de lado para o rapaz também fazer um trabalho melhor, né? Se o Vasco tem jogador de lado... Acho que você tocou num ponto importante, professor. Aí é outro jogo. Não adianta ficar falando que o Carille é retranqueiro se ele não tem como se desretrancar também. Dá uma condição melhor para ele. Tem a questão do Piton, mas eu acho que de uma forma geral, ontem o Vasco, apesar do gol sair do cruzamento do Pumita, mas ali já reta final do jogo, até a liberdade que o Verratti teve... eu acho que o Vasco usou pouco o lado do campo. E aí, pela formação que tinha, com 5 meio-campistas, acho que dependia muito do avanço dos laterais, tanto do Piton quanto do Paulo Henrique, que acho que fez uma segunda metade de temporada em 2024 muito boa. Então, eu senti falta disso. Eu concordo muito com a análise do Breler em relação à coerência do Carille no discurso e na prática. De ser algo realista para o momento do Vasco. E o que eu gostei muito ontem, especificamente, foi da dinâmica do meio-campo. Assim, o entendimento, ainda tem um entrosamento do Tietchan que acabou de chegar, mas eu achei o jogo dele muito bom, assim, de muita personalidade, ocupando muitos espaços. Ele que dá assistência. Exato, e estava ocupando ali o ataque para receber, tudo bem, tem o passe errado, mas tem o mérito total do Tietchan de estar ali e também de acertar o passe. Mas a dinâmica dele, às vezes, sempre deles, principalmente ou o Jair ou o Tietchan, baixando na saída de bola ou aparecendo no setor ofensivo, o Paulinho recompondo pelo lado esquerdo, acho que fluiu bem a dinâmica desses três, com a bola acho que o Alex Teixeira também contribuiu, só que aí acho que acaba, e aí num cenário acho que ideal do equilíbrio defensivo de um time que tecnicamente não é brilhante, mas tem de onde tirar um pouco mais e não correr riscos defensivos, aí acho que o ideal seria um ponto ali no lugar do Alex Teixeira. Acho que se você tivesse isso, acho que poderia oferecer mais jogo pelo lado de campo, mais recomposição defensiva por aquele lado. Então acho que isso poderia ser aprimorado no Vasco, né, esse jogo pelo lado do campo. Mas de uma forma geral, acho que dentro do contexto do que tem, foi uma estreia interessante assim, do time titular. Ainda precisa aprimorar algumas coisas. Mas eu gostei desse entendimento dos meio-campistas. Precisa melhorar essa questão de recuperação defensiva, que ontem, até pela fragilidade do adversário, não foi muito testado. Mas em outro contexto vai ser mais exigido. E de aproximar um pouquinho mais do Verratti, que de fato o jogo dele foi abaixo, mas muito também por estar um tanto quanto isolado, às vezes. Precisa não ser acionado. Exato. Né? Ele é que nem o Cano que a gente falou aqui. Ele fica ali atrás do toco, tem esse jogo aéreo excepcional. E assim como aí, fazendo um paralelo... O Dodô da Colina, o melhor cabeceador do futebol brasileiro. Acho que sim, no momento acho que sim. Mentiu? Não, acho que não. Só trouxe verdades. Não. E fazendo um paralelo com São Paulo, assim como São Paulo com Pablo Maia e Alisson é outra coisa, o Vasco com Jair e Paulinho, e não é só contundido, exato. Né? Também é outra história. Totalmente de acordo. É outra história. E agora com o Tietchan, o meio-campo passa a não tirar mais o sono do Vasco. E acho que isso ajuda o Coutinho, hein? Você não acha, professor? Pode ser. De potencializar o jogo dele. E até no ano passado, por exemplo, o Hugo Moura e o Matheus Carvalho acabam ganhando espaço e viram titulares muito por falta de opção. O Jair estava no departamento médico, o Paulinho não tinha voltado e deram conta do recado ali, mas funcionam como reposição. Assim como o Alex Teixeira. O Alex Teixeira... ele não tem o status de titular. O Alex Teixeira voltou para o Vasco muito ali por um pedido do Coutinho, mas ele já tinha saído, não tinha sido aproveitado antes, voltou nesse acordo, mas não é para ser titular, não é para ser solução. Então, tudo bem que ainda tem o Adson para voltar. O Adson voltando, conseguindo retomar o seu nível, principalmente físico, vai ser titular tranquilamente desse time, porque é um jogador com mais mobilidade, com mais capacidade de recomposição, um jogador mais leve que o Alex Teixeira. Então, mas ainda não voltou. Então, o Carille começa a temporada ainda com muitos buracos no elenco. Até perdeu o Ryan para a seleção sub-20, que poderia ser uma opção nesse momento, principalmente para o segundo tempo, para ter um jogador de mais explosão, de mais velocidade. Mas ainda há limitações no elenco que a diretoria do Vasco precisa resolver. Não sei se vai conseguir, ou pelo menos conseguir com a qualidade que o Vasco precisa. Está tentando jogadores como o Wanderson, mas pode ser que chegue
o Lloyd Augusto, um angolano, que seria uma aposta ali do Carille, mas o Carille, quando pede jogador, ele está sendo realista. Vou pedir um jogador que pelo menos vão conseguir me entregar e vai ser uma opção para a função, para ser esse jogador de velocidade de escape. No segundo tempo do Vasco ontem, quando precisou recuar até por uma condição física inferior à do adversário, não tinha ninguém para puxar contra-ataque. E teve essa dificuldade crônica mesmo no jogo, principalmente porque ele ainda não tem essa opção. E o Verratti, se o Carille consolidar essa ideia de ter um time de mais aproximação, mais bola no chão, o Verratti acaba sendo prejudicado, que com a bola no chão, o Verratti não tem a mesma excelência do jogo aéreo. Tanto é que ele recebe uma bola do Coutinho ontem, o Coutinho até escorregou, conseguiu improvisar, e ele demora. Tudo bem, começo de temporada, o cara ainda não está no ritmo ideal, mas com a bola no pé, ele não é o mesmo centroavante que o cabeceador Verratti. Por falar em bola no pé. É isso aí, família vascaína, tudo bem com vocês? Eu sou o Luiz e eu tô chegando com tudo nessa sexta-feira, depois dessa grande vitória do Gigante da Colina pra cima do Madureira. Eu tô muito confiante, né? O Verratti sempre balançando as redes, né? O Pumita Rodrigues muito bem por aquele lado direito ali. É o Fábio Carille tentando, né, montar o time do Vasco, um time do Vasco competitivo, vencedor. E vamos torcer para que o técnico do Gigante da Colina consiga, né, conquistar grandes coisas nessa temporada. É o Pedrinho agora indo atrás, né, de jogadores de beirada para dar ainda mais qualidade a esse elenco do Vasco, que é o caso do Brian Rodrigues e também do atacante Wanderson do Internacional. Ambos jogadores estão na mira do Vasco e o Vasco está tentando, né, acertar a contratação desses dois atletas. Então assim, eu estou muito feliz, né, o Pedrinho se mexendo, se movimentando no mercadão da bola. Não para só por aí, tem um zagueiro experiente, né, Balbuena, né, que o Fábio Carille, para quem não sabe, para quem não acha que o Fábio Carille não quer jogador, está enganado, né? O Fábio Carille conta com o Balbuena, nem que seja no meio da temporada, né? Mas assim, o Pedrinho tá correndo. Vale ressaltar que a janela de transferência só fecha no mês que vem, então assim, ainda tem muita coisa para acontecer. O Vasco se movimentando muito nesse mercadão da bola. Então desde já eu quero saber de vocês o que vocês acham sobre essa vitória do Gigante da Colina e sobre esses jogadores que o Vasco está monitorando, né? Tem a situação também do Correjo, que fechou com o Atlético Mineiro, só que o Vasco vai atrás de outros jogadores, né? Tem outros nomes argentinos sendo especulados no Vasco. Então, assim, é o Vasco abrindo os cofres, né? E eu vou falar uma coisa pra vocês. Se o Vasco realmente conseguir contratar o Brian Rodrigues, se o Vasco conseguir contratar e também o Wanderson, vou falar um negócio pra vocês, amigas e amigos, o Vasco cresce muito seu nível de competitividade pro restante da temporada. O Fábio Carille vai deixar o sistema defensivo do Vascão, assim, muito, mas muito qualificado. E depois do meio pra frente, com jogadores de qualidade, Paê jogando muita bola, Coutinho, Jair, Paulinho Paula, o Vasco tem uma grande equipe. Agora o Pedrinho quer montar um grande plantel, um grande elenco, e vamos torcer para que tudo isso dê certo. Então é isso, amigas e amigos, eu tô indo nessa. Se inscreva no canal, deixa o like e até a próxima.